Preservar a história é como cuidar das raízes de um monumento histórico, e com o ônibus não é diferente. Preservar modelos que fizeram parte da história do transporte rodoviário é de suma importância, a fim de deixar viva na memória modelos que fizeram e fazem parte de nossas vidas. Esta tem sido uma das missões da nova Itapemirim Suzantur, que adquiriu no leilão da massa falida do Grupo Itapemirim 5 veículos históricos. Daqui a pouco no Jornal do Ônibus, você confere os detalhes. Um aumento pesado. Passagens de ônibus intermunicipais sobem em todo o estado do Rio de Janeiro. Começo de ano ruim no mercado rodoviário. Produção de ônibus cai no Brasil e liga alerta nas fabricantes em todo o país. E você vai ver também. Sidney Piva tenta mais uma vez reverter falência da Itapemirim. 2 linhas de ônibus passam a operar na madrugada no Rio. E ainda, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. A Artesp abriu um chamamento público para empresas de ônibus interessadas em operar 2 linhas intermunicipais no estado de São Paulo. Aqui na tela temos as linhas que estão em chamamento público por parte da agência. São elas: a Bragança Paulista Piracaia e a Atibaia Campo Limpo Paulista. Os trechos eram operados pela Aviação Atibaia, que protocolou desistência. O chamamento visa cadastrar empresas regulares no transporte rodoviário. As manifestações podem ser enviadas para o e-mail tc1@artesp.com.br. A tarifa do transporte intermunicipal subiu no Rio de Janeiro. O aumento foi autorizado pelo Dentro. Na região metropolitana, o aumento foi de 9,97%. Fora da região, o aumento foi de apenas 2%. E no serviço rodoviário, a alta foi de 4,23%. Para saber o preço da sua região, consulte as informações com o Dentro ou com a empresa operante de sua linha. Na capital, uma nova linha de ônibus noturna, o chamado Corujão, vai começar a circular. A 794 vai interligar Bangu até Cascadura. Já a 457, a Abolição Copacabana, vai passar a rodar também no período da madrugada. Durou pouco o sossego da nova Itapemirim Suzantur. Poucos dias depois da Aviação Garcia ter protocolado na Justiça a desistência de tentar conseguir operar as linhas da Itapemirim Caiçara, a Suzantur foi mais uma vez alvo de ações judiciais. Foi reaberto o processo movido pela NTT para cancelar o arrendamento de linhas. A agência voltou a insistir nessa tese e pede para que o tema saia da Justiça de São Paulo, onde na maior parte das vezes a Suzantur sai vitoriosa, e vá para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. A insistência da agência continua, mesmo depois da Suzantur ter comprado dezenas de ônibus novos, cerca de 80, e já ter reativado 50 das 132 linhas da Itapemirim. A administradora do processo de falência, a EXM Partners, já se manifestou. O desembargador Azumanishi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, abriu uma oportunidade para o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestar. A NTT entrou com recurso especial e com a assinatura do Procurador Federal, Eduardo de Almeida Ferrari, e pede que o processo seja analisado pelo STJ, por se tratar de linhas interestaduais, de competência federal. Neste tipo de recurso, a NTT faz as mesmas alegações que foram negadas pela Justiça Paulista, entre as quais não há previsão legal de que as linhas de ônibus sejam transferidas para outras empresas, em caso de falência, porque não se tratam de bens privados, mas sim de bens públicos, de autorizações públicas. Ou seja, as linhas pertencem ao Estado e não às empresas. Quando alguém vai à falência, as linhas precisam voltar para o Estado.
e não serem arrendadas ou repassadas, como feito no caso da Suzantur. A NTT alega que a Justiça de São Paulo invadiu sua competência de gestora de transportes. A agência afirma mais uma vez que a intenção de arrecadar valores para os credores com arrendamento é boa, mas que não há previsão em lei. A NTT diz que o arrendamento de linhas para a Suzantur pode abrir um precedente perigoso, envolvendo outros casos, e causar uma desregulamentação no mercado. A agência classifica o arrendamento como indevido e inaceitável, com ingerência do Poder Judiciário na esfera de suas próprias atribuições. Agora a agência espera uma decisão favorável na Justiça Paulista para que o processo seja julgado em uma instância federal, neste caso, o STJ. Já a EXM Partners, a administradora da falência, já deu um parecer afirmando ser favorável ao arrendamento e contra os argumentos da NTT. Isso porque não é um arrendamento simples, e sim uma medida emergencial, garantindo o pagamento de credores, a retomada de um serviço público e a concorrência no setor. A EXM afirma haver jurisprudência no STJ sobre temas parecidos. Caso haja algum conflito, a EXM defende que deve prevalecer a decisão da vara de falências. Pegando uma carona nessa decisão da NTT, o empresário Sidney Piva de Jesus e sua empresa Piva Consulting insistem ainda na justiça em reverter o processo de falência da Itapemirim Caiçara e cancelar o arrendamento para a Suzantur. Tanto Piva, tanto a sua empresa, lá na época da falência, tiveram seus bens bloqueados. O empresário é acusado de vários crimes à frente da gestão da empresa, como o desvio de 46 milhões de reais das companhias rodoviárias para a criação de uma companhia aérea, que voou por apenas 6 meses e deixou muitos passageiros sem viajar nas vésperas do Natal de 2021. Piva nega as acusações. Desta vez, o empresário tenta mais uma vez reverter o processo, mesmo depois de todos os crimes feitos à frente da Itapemirim. Piva afirma que a decisão de arrendamento informa que as atividades da Itapemirim eram inviáveis, mas, segundo ele, o arrendamento é justamente destas mesmas atividades. Ele considera o processo uma espécie de contradição. Os advogados do empresário afirmam que a decisão de falência foi contra a vontade dos credores, que tinham aprovado um novo plano de recuperação judicial do grupo, pouco antes da falência. Também foi afirmado que os bens da empresa de Piva não deveriam ser bloqueados, porque não era de uma empresa pertencente ao grupo Itapemirim. A defesa do empresário ainda afirma que várias decisões violaram leis federais e que o caso deve ser julgado no STJ. O pedido ainda vai ser analisado pela Justiça. A gente segue falando de Nova Itapemirim. A empresa vai iniciar suas operações em Fortaleza, no Ceará, a partir da segunda quinzena de março. A Socicam entregou as chaves dos guichês da rodoviária da cidade para a Suzantur. Mesmo estando presente em diversas batalhas judiciais, a Nova Itapemirim segue persistente, renovando frota, reativando linhas e também preservando a história da aviação Itapemirim. A Suzantur participou da segunda praça de leilões da massa falida e adquiriu alguns veículos históricos. Entre eles temos um Tecnobus, ano 1992, que era usado como laboratório de sono móvel, para os motoristas descansarem ou se tratarem de distúrbios que impedem o profissional de dormir bem. Foi adquirido também o clássico Colabus, veículo esse que tem o prefixo 50.080. A Suzantur arrematou também um Ciferal Dinossauro, com chassi Mercedes-Benz O355, ano 1981, marcando a consolidação dos veículos de 3 eixos aqui no país. Também foi adquirido um Tecnobus Tribus 2, SBVM, ano 1993. E por fim, um Tecnobus Scania, K112CL, ano 1986. Esses veículos vão passar por reformas e restaurações. Isso porque muitos deles
estavam em situação de abandono. A Suzantur desembolsou na compra desses ônibus R$ 161 mil. Comparado com o que a empresa gasta na compra de um DD, esse valor é troco de bala. Esses carros históricos saíram bem baratinho para a Suzantur. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, denúncia: o péssimo serviço oferecido pela Guanabara. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. A renovação de frota do transporte coletivo de Ribeirão Preto, em São Paulo, foi finalizada, com 128 coletivos Mercedes-Benz com tecnologia Euro 6. Em Santo André, a Suzantur está oferecendo treinamento a seus profissionais para o atendimento a passageiros com autismo. Na capital, pessoas com deficiência têm até o dia 31 de março para renovarem o bilhete único. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, liberou mais R$ 43,5 milhões em forma de subsídios para o transporte coletivo da capital. Já o Terminal Gentileza, junto de parte do BRT Transbrasil, começam a operar no próximo sábado, dia 24. O Dentro renovou a concessão da Nova Nil para a linha 405T Barra da Tijuca, Nova Iguaçu, por mais 15 anos. 5 linhas de ônibus voltam a operar em Vitória da Conquista, na Bahia, com o retorno das aulas, sendo elas a D35, Rodoviária USB, D36, Morada dos Pássaros USB, D39, Milho Cairo USB, P55, Jardim Valéria USB e a R9 USB Centro. Polêmica no Paraná. A Aviação Campos Gerais demitiu 28 cobradores. A medida, segundo a empresa, se adequa a uma mudança contratual de 2022, que não prevê a atuação dos profissionais. Segundo a empresa, eles estavam sendo avisados do desligamento desde maio de 2023. A VCG admite que a decisão foi dolorosa. Em Santa Catarina, a população de Joinville definiu o novo layout da frota de ônibus municipal. A proposta vencedora recebeu 3,2 mil votos. Ao todo, 6.200 pessoas votaram nesse processo. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Foi divulgado pela FABUS, a Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus, os dados da produção de janeiro. E olha, o alerta já foi ligado nas fabricantes. O mercado está em queda. Foram ao todo 1.409 carrocerias. No segmento de urbanos, foram 740 unidades. A Caio fechou na liderança com 362 unidades. Em seguida, temos a Marco Polo com 313. A Mascarello vem em terceiro com 64. E a Comil com apenas uma unidade. Já no segmento rodoviário, foram 505 carrocerias, com a Marco Polo fechando em primeiro com 285 unidades, seguida pela Comil com 120, Buscar com 50, Irizar com 48 e a Mascarello com apenas 2 carrocerias. No segmento de ônibus intermunicipais, somente a Mascarello pontuou, com 4 carrocerias. Por fim, no segmento de micro-ônibus, a Mascarello fechou na liderança, com 76 carrocerias, seguida de Marco Polo com 57, Caio com 19, Neobus com 7 e a Comil com apenas uma carroceria. Foram ao todo 160 veículos. No ranking geral, conciliando todos os segmentos, a Marco Polo fica na frente com 655 carrocerias, seguida de Caio com 381, Mascarello com 146, Comil com 122, Buscar com 50, Irizar com 46 e a Neobus com apenas 7 carrocerias. Em comparação com dezembro, a produção caiu 128 unidades.
Já se formos comparar com janeiro do ano passado, são 40 ônibus a menos. Porém, as exportações cresceram. Foram 101 coletivos a mais do que em dezembro. Neste segmento, a Marco Polo fechou na liderança, com 77 carrocerias, seguida de Caio com 74, Irizar com 48, Comil com 46, Mascarello com 21 e a Buscar com apenas 3 carrocerias. A Aviação Soares está realizando investimentos em Pernambuco. Uma nova base de atendimento para turismo vai ser feita em Caruaru. O objetivo é facilitar a locação e a operação dos ônibus. Além disso, a empresa vai receber 4 novos coletivos, sendo eles 2 micro-ônibus do modelo Marco Polo Sênior e 2 ônibus de 2 andares, do modelo Marco Polo Paradiso G8 1800DD, com chassis da Scania. Tem renovação de frota vindo para Guerino 600 também. A empresa anunciou em suas redes sociais que vai trazer em breve novos veículos. A expectativa é que sejam unidades do Comil Campione Invictus DD, com chassis da Scania. A seguir, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. Voltamos em poucos instantes. Hora da gente falar de emprego aqui no JU. A nova Itapemirim Suzantur está com oportunidades para motoristas de ônibus. As vagas são para as seguintes cidades que aparecem aqui na tela. A empresa pede como requisitos: direção de ônibus em rotas interestaduais, bom relacionamento com os clientes, preferencialmente profissionais com experiência, curso de transporte coletivo, CNHD ou E e atividade remunerada. Benefícios: oportunidade de crescimento na empresa, salário de acordo com convenção trabalhista de cada base operacional, vale-refeição, vale-transporte e todos os demais direitos previstos na CLT. Além de vagas para motoristas, a empresa tem vagas também para funileiro, mecânico diesel, borracheiro, tapeceiro e analista comercial. Currículos no e-mail recrutamento.visa@suzantur.com.br ou no site www.novaitapemirim.com.br. É possível também enviar pelo aplicativo da empresa, disponível para Android e iOS. Só lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Vamos lá para o Rio de Janeiro. Olha só essa cagada feita pela Aviação Redentor. Já tem um tempinho já, porém eu só fui descobrir essa semana. A empresa recentemente realizou a reforma do carro C47611, um Neobus New Mega Mercedes-Benz OF 1721. A reforma foi feita com sucesso, porém, os gênios da empresa trocaram a porta dianteira por um modelo igual ao da porta traseira e fecharam aquela janelinha dianteira de apoio ao motorista. O resultado: a criação de um enorme ponto cego, diga-se de passagem, gigantesco, onde o motorista não enxerga o meio-fio, não enxerga direito a calçada e não tem visão nenhuma de obstáculos inferiores. O risco de acidentes é altíssimo. Rapaz, olha só aí. Que cagada que a Aviação Redentor fez. Além de deixar o ônibus feio, já não é grande coisa a carroceria. Deixou o ônibus mais feio do que é. E olha só o que deu. Estragaram o veículo e ainda criaram um enorme ponto cego. Passageiros de todo o Brasil seguem enviando para o nosso canal denúncias em relação ao Grupo Guanabara. Desta vez a reclamação vem da Útil. Um telespectador aqui do canal enviou para nós imagens da interna do ônibus, no caso um Marco Polo Paradiso G7, que tinha forte cheiro de mofo e uma péssima limpeza interna. Segundo o relato, esse ônibus operava na linha Campinas-Barbacena e, no meio do caminho, apresentou problemas no ar-condicionado, na região de Pouso Alegre.
O veículo ficou parado na garagem da Gardênia, até o conserto ser feito. A chegada em Barbacena teve um atraso de mais de 1 hora. Uma das principais reclamações dos usuários dessa região do sul de Minas é que o pessoal da Guanabara sempre manda os ônibus mais velhos possíveis para o pessoal que utiliza essas linhas. Os sucatões, como são chamados, já beiram os 10 anos de uso e estão em estado crítico de conservação. Gente, repito para vocês o que eu disse na última denúncia. É uma vergonha para o Grupo Guanabara ter que ser alvo de reclamações deste porte. Um grupo do tamanho do Guanabara receber reclamações deste tipo é uma coisa vergonhosa, abominável. Um grupo com a estrutura que tem, com as linhas que tem e com a frota que tem, deveria oferecer, no mínimo, um serviço melhor. Mas infelizmente não oferece. Em São Paulo, passageiros que utilizam o transporte coletivo de Araras também estão na bronca. A cidade enfrenta a falta do transporte escolar. Com isso, está havendo um sobrecarregamento das linhas municipais. Com 27 ônibus no sistema, a cidade, que já conta com ônibus lotados, está sofrendo com a superlotação, com essa falta dos escolares. A Prefeitura Municipal disse que o transporte voltaria no começo do mês, com a volta às aulas, o que não aconteceu. Há uma expectativa para que a frota escolar suba de 24 para 42 coletivos. Mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Em Americana, seguem as reclamações em relação ao transporte coletivo prestado pela SOU. As imagens na tela são do carro 1559. Olha só a situação. Alguns ônibus, além desse, obviamente, estão sendo alvo de infiltrações, mais uma vez. E essas infiltrações estão deteriorando a carroceria. As chapas laterais desses coletivos estão podres. O inscrito que nos enviou essa imagem diz que na hora que embarcou no ônibus, viu um banco vazio. Passou a mão e viu que aparentemente estava seco. Só foi ele sentar que a roupa ficou toda molhada. Ou seja, tem chovido dentro dos ônibus. E a espuma dos bancos tem absorvido água. E quando alguém senta, toda aquela água absorvida sai, gerando esse grande constrangimento. A principal demanda é que a Sansetur não tem feito a manutenção periódica e também não tem renovado a sua frota de ônibus. A reclamação é que os investimentos têm sido muito voltados para cidades como São Sebastião, São Vicente e Atibaia, enquanto cidades como Presidente Prudente, Americana e Salto, por exemplo, estão abandonadas. Neste ano se espera uma grande renovação no grupo, mas mesmo assim não vai ser suficiente. Em São José do Rio Preto, a superlotação assola a população que depende do transporte metropolitano da PVTUR. A linha que liga São José até Adolfo é a principal reclamação. Segundo os passageiros, aos domingos, feriados e vésperas de feriados, a empresa disponibiliza apenas um coletivo, o que prejudica as pessoas que dependem deste serviço. Já em Jundiaí, olha só essas imagens. Você volta do serviço, cansado, suado, com aquele calor, né? Não tá fácil, sabemos que tá calor. Aí no fim de tarde, dá uma chuvinha. O calor muitas vezes não ameniza, e às vezes acaba esquentando mais do que já estava quente. Olha que legal, essa ideia inovadora das empresas de ônibus de Jundiaí. Que coisa maravilhosa. Você volta para casa, no calorão, e recebe de brinde uma cachoeira. Olha só que delícia! Uma cachoeira dentro do ônibus. Olha só que coisa maravilhosa, né? É as empresas de ônibus pensando num refresquinho na sua volta para casa. Olha só que coisa maravilhosa, né? Só que não. Esse caso aconteceu na linha Arém-Secap e o ônibus estava repleto de goteiras. Uma verdadeira cachoeira, né, gente? Pelo amor, né? Olha o absurdo. No Rio, seguem as denúncias em relação ao transporte prestado pela Nova FAOL em Friburgo. Olha as imagens. De longe você já vê que a situação é crítica. Olha a conservação externa do ônibus, minha gente.
Imagina por dentro. Eu penso assim, o ônibus que por fora já tá uma porcaria, por dentro então nem se fala. Passageiros agora estão relatando os constantes atrasos nas linhas de ônibus. E o pior, os veículos têm rodado com combustível na reserva e, em alguns casos, com o freio falhando. O fiscal da empresa até contesta os problemas, porém pede para o motorista seguir viagem. Os motoristas aceitam, porém com medo de algum acidente acontecer. Por dentro, o piso de alguns ônibus tem até descolado, podendo ocasionar lesões graves nos passageiros. Em Petrópolis, o péssimo serviço prestado pela Cascatinha está com os dias contados. A Justiça determinou a transferência de todas as linhas da empresa. Repito, todas as linhas da empresa para demais companhias da cidade. O processo começou ontem e se estende até a próxima sexta-feira. A situação também não é fácil no Rio Grande do Sul. Desta vez as reclamações vêm de Carazinho. Um inscrito aqui do canal relatou que os coletivos da cidade têm rodado com os pneus carecas e também vidros trincados e elevador que não funciona corretamente. Também foi relatada a falha nos freios e a soltura das portas. Lembrando que você pode enviar reclamações em relação ao transporte coletivo da sua cidade pelos canais de contato que aparecem aqui na tela. Porém, gente, é importante vocês enviarem as imagens do problema. Assim fica mais fácil a gente mostrar aqui na programação. Beleza? Bora pro nosso sim ou não de hoje. Você gostou da ideia da nova Itapemirim Suzantur? Ter adquirido para a preservação 5 veículos da antiga Itapemirim? Quais são suas expectativas com esses carros? Boas ou ruins? Fala aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. E antes da gente encerrar, eu quero parabenizar a empresa Visati, lá do Rio Grande do Sul, que está celebrando 38 anos de história. Parabéns, Visati! Muitos anos de vida. Assim nós terminamos o Jornal do Ônibus de hoje, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Fique ligado na programação de nossos 2 canais, tanto Próxima Parada Busologia. Não perca, fique ligado. Uma ótima noite para você e a gente volta a se ver amanhã. Até lá! Gostou do nosso conteúdo? Curta, comente e compartilhe. Ainda não é inscrito? Se inscreva e ative as notificações. Fique ligado nas principais notícias, informações e atualidades do mundo rodoviário. Próxima Parada. Aqui é o seu lugar.